Olá, eu me vi de repente correndo em um vagão de trem, desses de modelo antigo, aqueles que têm bancos de madeira. Alguns passageiros sentados me olhavam com curiosidade ao me verem correndo pelo corredor. O trem estava em movimento. E algo interessante é que tinha que pular alguns buracos que havia no assoalho, que também eram de madeira, pois os vagões eram velhos demais. Havia sol pro lado de fora, parecia ser umas 3 horas da tarde. Eu corria de vagão para vagão em direção à frente do trem. Até hoje não sei por que disso. Isto aconteceu algumas vezes. Lembro-me disso acontecer pelo menos umas 4 ou 5 vezes, sempre do mesmo jeito, sempre começava no mesmo lugar. E então eu acordei. Perguntei-me por muitos anos, como muitas pessoas o fazem, sobre o sentido da vida, o porquê de tudo, de onde vim, o porquê estou aqui, para onde vou. Busquei algumas respostas em filosofias, religiões, na história e, de certa forma, encontrei algumas respostas. Devido à globalização, o uso dos PCs, smartphones, a mídia até que bem atuante e até mesmo os que parecem sem cultura ou educação já estão bem inteirados da curiosidade em perguntar e querer respostas da ciência em relação à vida. Não é de hoje que até mesmo nas religiões já se sabe que o que se fala ou acredita ser fé possa ser uma energia, uma força que então não se sabe de onde vem, ou se diz ser uma energia do universo, ou mesmo Deus. Quando se deixa de lado a teoria da alma, que para muitos não há explicação, ainda que religiões e filosofias tentem explicar, ou pensam ser como que uma luz ou uma fumaça dentro deste corpo, sem dúvida, aí sim, todos acreditam que o corpo é apenas um invólucro, uma casca para essa energia vital. Eu vou chamar essa energia vital, mais simples, de espírito. Todas as vezes que dormimos, muitas religiões e filosofias já relataram que saímos do corpo físico e viajamos para outros mundos e dimensões. Às vezes para o passado, às vezes para o futuro. Tenho percebido através de algumas experiências comigo mesmo que o tempo que se passa nesses outros mundos ou dimensões parece ter alguma coisa a ver com o tempo e espaço que os cientistas relataram. Em um tempo de 8, 9 ou 10 horas de sono, desses sonos profundo, o tempo de sonho não passa mais que 5 ou 10 minutos aparentemente. Ainda que o tempo de sonho seja muito pequeno em comparação com o tempo do sono já comprovado pelos cientistas, acaba por ser muito intenso. Muitas vezes, em um sono de minutos de relaxamento ou cansaço, se tem um sonho de viagem astral muito intenso, quase que de horas ou dias, pela contagem aqui da Terra. Em muitas experiências percebi que entrei em outros corpos, nestas e outras dimensões. Aparentemente pessoas, mas até animais eu já tive essa experiência. Percebi algumas diferenças quando uma vez me vi correndo em um quintal de uma casa que parecia ter uma horta, cercada por uma cerca de bambu e arame, uma região parecendo de uma vila bem pacata. Seria umas 3 horas da tarde de um fim de semana. Não sei como eu sabia disso. As casas eram separadas por cercas bem feitas. Eu cheguei a ver uma pessoa em um dos quintais trabalhando. Mas o interessante é que eu era pequeno, do tamanho de um gato. Caminhava olhando para os lados, para cima, dei um salto por cima da cerca com uma grande facilidade e fui para cima do telhado. E continuei caminhando, olhando ao redor. E passou-se alguns minutos, acordei. Isto tudo ocorreu, acredito que em 5 ou 10 minutos no lugar em que eu me encontrava, o que passou numa noite inteira de sono. Outra vez, eu estava em uma chácara, percebi muita mata em volta. Uma casa de campo, de jeito simples e pessoas trabalhando na casa. Dei um voo alto por entre os fios de energia que passava de um poste ao outro, e lá de cima olhava para baixo toda a chácara. Era mais ou menos 10 horas da manhã, pois saía fumaça da chaminé da casa que eu estava olhando. O sol estava saindo ainda e dava para perceber que era o amanhecer. Tudo indica que eu estava em uma ave, porque ao passar entre os fios de energia, dei uma volta em mim mesmo e olhei para baixo admirado do que estava fazendo. Uns segundos depois, acordei. Também demorou, que eu acredito, uns 5 ou 10 minutos neste interim do sono. E foi-se numa noite de 8 horas de sono.